Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from permanently hot Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe the behavior of some people who are not very, as in Portuguese we say here in Brazil, not very convenient. Ou pessoas que não são muito inconvenientes. Ou, perdão, que não são muito convenientes. After you listen to the episode, you can also grab the learning guide, which has more notes about what we are discussing here. If you are listening to this and you think, well, I think I would like to discuss the topics that Ellie covers in the podcasts, but I don't have anyone to discuss it with, well, you can join us in the Conversation Club. The Conversation Club is a group of students like you at the intermediate and more advanced levels who get together with me or with another teacher and discuss the topics, the vocabulary, and expand their knowledge on everything that we have. Of course, it's not only getting together and having the conversations because we also have exercises, we have like reading, we have additional resources, we have many things, but the main thing is you get together to speak in Portuguese. If you would like to know more, go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, portuguesewitheli.com/CAH. Agora vamos embora começar com o episódio de número 240, Gente Inconveniente. Nunca fui muito abelhudo. Se tem boato, prefiro ficar de fora, porque as consequências sempre podem respingar em mim. Mas teve um dia no supermercado que não teve jeito. Não teve jeito porque eu estava na fila quando uma senhora tentou furar a fila. O pessoal não ia deixá-la se safar assim. Começaram a reclamar e, depois de um ou dois gritos, conseguiram colocar a senhora no lugar dela. Mas ela não foi sem protesto. O problema é que ela foi ficar logo atrás de mim. Já não gosto de gente assim, indelicada, porque me indisponho fácil e não sei lidar bem com minha raiva. Mas, por sorte, ela não tentou passar na minha frente. Ficou procurando assunto comigo, mas dei um chega pra lá suave. Não gosto de lidar com quem não tem um pingo de consideração pelos outros. Ninguém mais respeita uma idosa, ela disse. Depois, quando estiverem com minha idade, vão ver só, bando de infeliz. Ah, para com esse nhenhenhen aí, quis dizer. Mas achei que ia ser fora de propósito. Além do que, não era o momento mais propício para esse tipo de rompante. Dali a pouco o telefone tocou. Era o celular da senhora. Ela atendeu numa ligeireza, parecia querer desabafar com alguém. Alô? Ela disse bem alto. E daí começou a falar com a pessoa do outro lado da linha. Quem quer que estivesse do outro lado da linha, ou era surdo, ou era duro de ouvido. Nunca vi pessoa mais gritalhona do que aquela senhora falando ao telefone. Se fosse só isso, já era problema suficiente, mas a senhora achou interessante esmiuçar a vida íntima de uma tal de Marluce ali mesmo. Ela falava para todo mundo ouvir. As pessoas começaram a olhar e apontar. Eu não precisava olhar. Não seria insensato a esse ponto. Mas aparentemente a tal da Marluce estava traindo o marido. A senhora ao telefone fazia o maior estardalhaço. Todo mundo achava o comportamento tacanho. Eu também. Mas não era isso que ia me impedir de desfrutar da história. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador conta uma história que aconteceu enquanto ele estava no supermercado. O narrador diz que nunca foi muito abelhudo, porque uma pessoa abelhuda não faz o que o narrador faz. E como é isso? O que é isso?
Uma pessoa abelhuda é uma pessoa muito curiosa sobre a vida das outras pessoas. Ela quer sempre saber o que é que as outras estão conversando, o que é que elas estão fazendo. Você pode imaginar uma pessoa abelhuda como uma abelha. A abelha, aquele inseto que faz zzzz, ele voa de flor em flor, e um abelhudo voa de conversa em conversa. Ah, é um comportamento considerado indesejável. Hum? Por exemplo, se você for morar nessa casa, tem de saber que as pessoas da vizinhança são muito abelhudas. Ou seja, os seus vizinhos são muito abelhudos e eles vão tentar saber tudo sobre a sua vida. Se você tiver alguma preocupação com privacidade, é melhor morar em outro lugar. Daí o narrador explica por que ele não é muito abelhudo. Ele diz que, quando tem boato, ele prefere ficar de fora, porque as consequências podem respingar nele. E aqui nós temos três boas palavras. A primeira delas é um boato. Um boato é uma informação não confirmada que circula por aí. Não tem uma confirmação. Um boato pode ser verdadeiro ou pode ser falso, não tem diferença, mas eles são passados sem uma verificação. Então, eu escutei falar e passei para outra pessoa. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: tem um boato de que o governo vai fazer um novo programa para ajudar as pessoas que não têm casa. Olha, eu não sei se é verdade, mas se for, eu vou querer participar desse programa. Então, tem um boato rolando por aí de que tem um programa novo do governo para comprar casas. Então, essa informação não foi verificada, ela pode ser muito bem verdadeira, mas eu ouvi falar. Então, é só um boato. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre as palavras boato, rumor e fofoca, que são palavras relacionadas em geral. A outra expressão boa que o narrador utilizou aqui foi ficar de fora. Ele disse que prefere ficar de fora dos boatos. E quando você fica de fora de alguma coisa, você não participa dessa coisa. E se você fica de fora de uma conversa, significa que você não sabe o que é que estão falando. Então, quando o narrador disse, olha, eu prefiro ficar de fora, ele não quer saber de boato nenhum. Um exemplo que eu posso dar é: existe um esquema lá na minha universidade para vender diplomas. Sim, são diplomas falsificados, mas eles vendem. Eu não sei muito e eu prefiro ficar de fora, porque quando a polícia descobrir, muitas pessoas vão ser presas. E eu não quero ser preso. Então, prefiro ficar de fora desse tipo de assunto. E a outra expressão que o narrador utilizou foi o verbo respingar. Respingar tem alguns sentidos, que vão estar lá no guia de aprendizagem, no glossário, mas aqui foi utilizado com o sentido de afetar como consequência, mas indiretamente. Por exemplo, eu sei que o José e a Camila são irmãos, mas eles brigam com muita frequência. Eu até quero ajudar e fazer com que eles fiquem em paz, mas eu sei que se eu for tentar separar a briga, vai respingar em mim. Ou seja, eles vão me atacar, um deles vai me atacar, não sei quem que vai, vão me acusar de alguma coisa e no final eles vão ficar em paz, mas comigo eles vão brigar. Não, é melhor não me meter em brigas, porque sempre respinga em mim. Mas o narrador diz aqui que não teve jeito, porque no final das contas ele acabou ficando sendo um pouco abelhudo. Aqui foi que ele estava no supermercado e tinha uma senhora. Essa senhora não era muito educada porque ela tentou furar a fila.
Ou seja, ela tentou passar na frente das outras pessoas, numa fila. E não sei se você já esteve aqui no Brasil. Se você estiver aqui no Brasil, você vai ver que tudo funciona com fila. Então, quando alguém fura a fila, ou é muito incômodo. E foi o que aconteceu aqui, porque a senhora furou a fila e as pessoas não deixaram a senhora se safar, né? Normalmente as pessoas só reclamam, mas deixam para lá, elas ignoram. Dessa vez, nananina não, ela não vai se safar. E quando alguém se safa, alguém escapa de uma situação difícil, geralmente uma situação que tem um tipo de punição, né, que pede um tipo de punição, e quando ela se safa, ela pode se safar por sorte ou porque ela foi inteligente. E aí aqui eu vou dar um exemplo que deixa muita gente com raiva, mas muitos políticos do Brasil cometem crimes terríveis, tanto crimes assim, de violência, coisa do tipo, como crimes fiscais, crimes políticos, crimes de todo jeito. Mas parece que todo político se safa dos crimes que comete. Todo político se safa dos crimes que comete. É um exemplo bem claro, né? E você vai ver mais lá no guia de aprendizagem. O narrador aqui diz que a senhora não se safou porque as pessoas reclamaram, deram alguns gritos e colocaram a senhora no lugar dela. Quando você coloca alguém no lugar dessa pessoa, você repreende, você corrige essa pessoa de uma maneira que ela entenda o erro que ela cometeu e modifique o comportamento dela. E aqui, geralmente, a pessoa que coloca a outra no lugar é superior, hierarquicamente ou coisa do tipo. Por exemplo, lá na minha empresa, muitas pessoas comentavam o comportamento do Bruno. O Bruno chegava a hora que quisesse, saía a hora que quisesse, fazia o trabalho que quisesse. Ou seja, basicamente o Bruno não fazia nada. Mas aí, o gerente da empresa teve uma conversa com o Bruno, uma conversa muito séria, e colocou o Bruno no lugar dele. Quem o Bruno pensava que era? Ele não era dono da empresa, ele é apenas um empregado. O chefe então colocou o Bruno no lugar dele. E aí a senhora foi colocada no lugar dela, né? Ela reconheceu o problema, o erro que ela cometeu, e ela foi ficar atrás do narrador. O narrador estava já com medo, um pouco nervoso, porque ele não gosta de pessoas indelicadas e ele se indispõe de maneira fácil. Ou ele se indispõe facilmente. Aqui nós temos duas expressões. A primeira delas é uma pessoa indelicada, né? Um indelicado ou indelicada. Uma pessoa indelicada é uma pessoa que não tem educação, ela não tem respeito quando ela lida com outras pessoas. Uma pessoa pode ser sempre indelicada, ela pode ser indelicada no momento específico. Por exemplo, é muito indelicado perguntar a idade das pessoas. É muito indelicado perguntar a idade das pessoas. Ou quando a gente é criança, né? E aí vai para casa de alguém, e aí a gente diz assim: Ei, eu posso pegar isso daqui? Posso brincar com isso? Aí os seus pais vão dizer: Olha, não seja indelicado, meu filho. É uma maneira chique de dizer mal educado. E a indelicadeza da senhora foi tentar furar a fila. É como dizer que um assalto é bagunça. Não é a mesma coisa. Bom, e o narrador disse que ele não gosta desse tipo de gente porque ele se indispõe fácil e não consegue controlar a própria raiva. E quando alguém se indispõe, se é só dito assim, eu me indispus e fui para casa. Uma pessoa que se indispõe, uma pessoa que se irrita, ela se incomoda, ela
é afetada negativamente por alguma coisa, geralmente pela ação ou uma presença de uma outra pessoa. Estou falando chique, eu sei, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu morei, esse é um exemplo fictício, tá? Mas eu morei durante muito tempo na mesma casa e tive sempre o mesmo vizinho. Normalmente eu tratava o vizinho com muita educação, mas um dia o vizinho começou a fazer uma obra na casa dele. Tinha muito barulho, ele pá, 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 batia o tempo todo. Então eu fui pedir ao meu vizinho que, por favor, evitasse tanto barulho. Sabe o que é que o meu vizinho fez? Ele se indispôs comigo, né? Ele ficou irritado comigo e eu também me indispus com ele. Eu falei muitas palavras que não devia ter dito. Eu me indispus com o meu vizinho depois que ele se recusou a fazer menos barulho. Bom, aqui eu dei um pouco mais de contexto, porque essa é uma palavra mais chique, por assim dizer. Então, o narrador não consegue lidar com a raiva quando ele se indispõe com a pessoa. E só de ele ver o comportamento dela, ele já ficou indisposto com ela. Mas teve sorte, o narrador, porque a senhora não tentou passar na frente dele. Ela procurou assunto, né? Mas ele deu um chega para lá nela, porque ele não quer conversar com pessoas que não têm um pingo de consideração pelas outras. E aí o narrador falou 3 expressões interessantes aqui. A primeira delas é procurar assunto. Quando alguém procura assunto com outra pessoa, essa pessoa está tentando começar uma conversa, geralmente para quebrar o gelo, né, para evitar o silêncio, ou então, quando uma pessoa briga com a outra e depois vão tentar procurar assunto, é para pedir desculpas ou para ficar em paz. Por exemplo, depois que eu descobri que o meu namorado me traiu, eu nunca mais quis ver a cara dele. Mas ele fica me telefonando, procurando assunto. Eu não quero falar com esse desgraçado. Depois que me traiu, agora fica procurando assunto. Vai pro inferno. A outra expressão que o narrador utilizou foi um chega para lá. Normalmente a gente diz dar um chega para lá em alguém. E quando você dá um chega para lá em alguém, é uma maneira de você rejeitar ou afastar essa pessoa, porque você não quer uma aproximação. Muitas vezes, e aí é o nosso exemplo, hein? Muitas vezes, quando você vai no shopping, tem alguém querendo vender alguma coisa para você. E aí você pode dar um chega para lá nessa pessoa. Pode ser mais educado ou educada, por exemplo. Não, obrigado, eu estou só olhando. Ou pode ser uma coisa menos educada, mais indelicada, tipo, não, não quero essa porcaria não, já tenho isso aí, já tenho uma péssima experiência com esse produto. Você escolhe como dar um chega para lá no vendedor. E aí eu quero que você pense, você normalmente dá um chega para lá nesses vendedores? Ou você tem muita educação e fica escutando tudo que eles têm para dizer? E a terceira expressão que o narrador utilizou foi um pingo de consideração. Ou melhor dizendo, que não tem um pingo de consideração. E quando a gente diz um pingo de blá blá blá, isso significa que é uma pequena quantidade, um pouquinho só. E geralmente aqui a gente está usando no negativo, não ter um pingo de alguma coisa. Por exemplo, olha, eu sei que eu tenho que ler esses livros, mas eu não tenho um pingo de paciência para livros de física. Eu realmente não tenho um pingo de paciência para isso. Ou seja, eu não tenho nem um pouquinho de paciência para esse tipo de coisa. Daí a senhora até reclamou, né? Ela protestou. Ela falou que ninguém mais respeita uma senhora idosa e ainda insultou todo mundo. Ela chamou todo mundo de bando de infeliz. E essa é uma forma negativa que a gente usa para falar de um grupo de pessoas desagradáveis, porque elas têm uma atitude ou uma ação negativa. Realmente é um insulto. E quando a gente diz bando de,
Isso daí já é um insulto. Você pode falar bando de infeliz, bando de desgraçado, bando de filho da coisa do tipo. Hum? O narrador até quis falar, né? Ele queria mandar a senhora calar a boca, mas ele não fez isso porque ele achou fora de propósito. Ah, e o narrador não disse, por favor, se cale. Ou ele não pensou, por favor, se cale. Ele pensou, para com esse nhenhenhen. E o nhenhenhen é aquela conversa repetida, chata, enfadonha. E enfadonho é chato, né? Ela fica nha, toda hora falando. E normalmente a gente usa parar com o nhenhenhen ou quando uma pessoa faz muito isso, ela fica de nhenhenhen. Então eu posso dizer que meus vizinhos sempre ficam de nhenhenhen porque eu coloco música alta. Eu não ligo para eles. O narrador disse que falar esse tipo de coisa, né, para com esse nhenhenhen, era fora de propósito. E uma coisa fora de propósito é uma coisa que é inapropriada, até mesmo absurda, para uma situação específica. Por exemplo, a senhora aqui não atacou o narrador. E nem o narrador precisa atacar a senhora. Por isso é fora de propósito. Se o narrador tivesse sofrido um insulto, né, ela tivesse dito, você é um filho da mãe, então o narrador teria o direito de dizer um insulto de volta. É aquele negócio, olho por olho, dente por dente. Daí o narrador acharia que seria propositado. Mas atacar sem ser atacado? Não, isso é fora de propósito ou despropositado. E o narrador também disse que esse momento de estar na fila, esperando para pagar as contas, bom, não é o momento mais propício para esse tipo de rompante. Esse narrador tá chique, hein? A primeira coisa que ele disse aqui foi que não é o momento mais propício. E um momento propício é um momento adequado ou favorável para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se tem um dia de sol muito bonito, é um dia propício para ir para a praia. Ou talvez não, né? Nesses dias tudo está tão quente aqui. Então, ir para a praia num dia de sol talvez seja pior. Talvez não seja propício. E muitas pessoas dizem que o momento mais propício para ir para a universidade é quando a gente é jovem. Tipo, tem 15 anos? Não, talvez não, né? 18, 20, 25 anos. Ir para a universidade com 60 anos, dizem que não é muito propício. Com 60 anos ir para a universidade. Eu discordo, acho que sempre pode estudar. Mas tem gente que é doida, né? E o narrador disse que aquele não é um momento adequado para um rompante. E um rompante é como, você imagina uma explosão, bum! Mas é uma explosão de reação. É uma reação intensa e que às vezes a gente não tem nenhuma consideração, a gente não pensa no que pode acontecer, você simplesmente... Bah! E um exemplo que eu posso dar é o seguinte: depois de aguentar tantos gritos e tanta pressão no trabalho, o Carlos deu um rompante de choro. Ele começou a chorar, ele não sabia o que acontecia, porque ele estava aguentando muita pressão. E um rompante, como eu disse, é sempre de repente, bum, súbito, uma explosão. E aí o narrador disse que a senhora estava lá e o telefone dela toca. Quando o telefone dela toca, ela atende. Não era uma pistola, era um telefone. Ela atende com uma ligeireza, ou seja, ela atendeu numa velocidade. E ligeireza é velocidade aqui quando a gente fala informalmente. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma diferenciação entre ligeireza, velocidade, o que é ligeiro, o que é veloz. Mas, em geral, se eu digo que ele fez numa ligeireza, é a mesma coisa que ele fez muito rápido. Ela, então, atendeu muito rápido e, de repente, ela falou, alô, bem alto.
O narrador até especula. Ele diz: olha, eu não sei, eu acho que a outra pessoa, né, não escutava muito bem, ela era surda ou dura de ouvido, porque a senhora falava muito alto. Mas o narrador não usa "a senhora falava muito alto". Não, é muito educado. O narrador chamou a senhora de gritalhona. E gritalhão para o masculino e gritalhona para o feminino é uma pessoa que fala muito alto, frequentemente incomoda outras pessoas e chama a atenção para si mesma. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu tenho alguns amigos, dois, na verdade. Se eles escutarem esse podcast, eu acho que eles sabem quem eles são. Espero que eles não saibam, mas acho que eles vão saber que você não pode ter uma conversa discreta com eles. Se eles estão dentro de uma sala, todo mundo escuta a conversa deles, porque eles são muito gritalhões. Então, gritalhão é uma pessoa que fala muito alto, sempre aos gritos. Aí eu queria saber, você conhece alguém que é gritalhão? Ou será que você é a pessoa gritalhona? A gente tem que se avaliar, hein? Eu só não sou gritalhão porque eu acho que eu não sou gritalhão, não. Acho que não. Alguém me diga, por favor. E aí, ela era gritalhona, então todo mundo ia escutar a conversa dela. E a senhora ainda achou interessante esmiuçar a vida íntima de uma tal de Marluce. Marluce aqui é um nome feminino comum, mais antigo, tá? Então, eu, pelo menos, a Marluce mais jovem que eu conheço tem 36 anos, que é da minha idade, inclusive. E quando o narrador disse que a senhora achou interessante esmiuçar a vida íntima da Marluce, ele quis dizer que ela quer analisar, quer saber cada detalhe, quer descobrir cada detalhe sobre a vida íntima da Marluce. Esmiuçar é um verbo mais chique, tá? Que é quando você analisa ou você examina alguma coisa muito de perto, em muitos detalhes, para entender completamente as informações ou para descobrir completamente as informações. Então, por exemplo, os pesquisadores pegaram todas as cartas e correspondências daquele político. Eles queriam esmiuçar todo o conteúdo das cartas para descobrir os relacionamentos secretos que o político teve quando estava vivo. Então, eles estavam ali esmiuçando as cartas, lendo cada uma, analisando e vendo se tinha informações escondidas sobre relacionamentos que o político teve em vida. E a vida íntima são os aspectos pessoais, né, e particulares da vida de alguém, geralmente com relação à família, a sentimentos ou a sexo, e que uma pessoa normalmente não quer sair contando por aí. Muitas pessoas, na verdade, contam, né, nas redes sociais toda a vida íntima delas. Hoje de manhã eu fiz isso. Mas nem todo mundo quer saber da vida íntima das outras. Outras pessoas querem, né? A gente é fofoqueiro. Bom, e o narrador disse que as pessoas começaram a olhar e a apontar, né, para a senhora, mas ele disse que não faria isso porque ele não era tão insensato. E uma pessoa insensata, ela age sem pensar nas consequências. Por exemplo, é muito insensato gastar todo o seu salário num cassino. Mas é exatamente isso que muitas pessoas estão fazendo. Elas gastam todo o dinheiro que elas têm em jogos. Isso é muito insensato. Ou seja, elas não estão pensando que elas vão ficar sem dinheiro e que aí não vai dar para comprar comida e aí o banco vai pegar tudo que ela tem e aí de repente ela tá desgraçada, né? Bom, o narrador falou que não seria insensato a ponto de olhar e a apontar, mas ele até que gostou de escutar a conversa, porque aparentemente
a Marluce estava traindo o marido. E aí a senhora ao telefone fazia o maior estardalhaço. E fazer um estardalhaço é fazer um barulho alto ou fazer um alarde, né? Falar sobre alguma coisa de uma maneira muito chamativa e geralmente de uma maneira mais intensa do que o necessário. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que gosta muito do carro que ela tem. Ela não quer que ninguém toque naquele carro. E nem é tão bonito assim. Mas um dia, as crianças da vizinhança estavam jogando de bola e a bola caiu em cima do carro da vizinha. Minha nossa, ela fez o maior estardalhaço. Gritava, chamava as crianças de vagabundas, queria ameaçar os pais. Foi um negócio horrível. Ela fez o maior estardalhaço por causa de uma bola que bateu no carro dela. Olha que maluca. Então, geralmente, o estardalhaço envolve esse exagero, né? Mas aqui ela está fazendo o maior estardalhaço porque a senhora, né? Ela está chamando a atenção para o que ela está dizendo. E todo mundo achava o comportamento tacanho. E tacanho popularmente aqui no Brasil, é algo estúpido. Então, comportamento tacanho é um comportamento de alguém estúpido. E o narrador também concorda, ele acha que é um comportamento tacanho falar da vida íntima de outra pessoa ao telefone em público. Mas, ele disse, é tacanho? É, mas eu não vou deixar de ouvir o que ela está dizendo. Olha que safado. É um pouco abelhudo, né? Como ele disse. Agora a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural, porque a gente também é um pouquinho abelhudo, né? Vamos lá ouvir. Nunca fui muito abelhudo. Se tem boato, prefiro ficar de fora, porque as consequências sempre podem respingar em mim. Mas teve um dia no supermercado que não teve jeito. Não teve jeito porque eu estava na fila quando a senhora tentou furar a fila. O pessoal não ia deixar ela se safar assim. Começaram a reclamar e depois de um ou dois gritos, conseguiram colocar a senhora no lugar dela. Mas ela não foi sem protesto. O problema é que ela foi ficar logo atrás de mim. Já não gosto de gente assim, delicada, porque me disponho fácil e não sei lidar bem com minha raiva. Mas, por sorte, ela não tentou passar na minha frente. Ficou procurando assunto comigo, mas deu um chega pra lá suave. Não gosto de lidar com quem não tem um pingo de consideração pelos outros. Ninguém mais respeita uma idosa, ela disse. Depois, quando estiverem com a minha idade, vão ver só, bando de infeliz. Ah, para com esse ninguém aí, quis dizer. Mas achei que ia ser fora de propósito. Além do que, não era um momento mais propício para esse tipo de rompante. Dali a pouco, o telefone tocou. Era o celular da senhora. Ela atendeu numa ligeireza, parecia querer desabafar com alguém. Alô? Ela disse bem alto. E daí começou a falar com a pessoa do outro lado da linha. Quem quer que estivesse do outro lado da linha, ou era surdo ou era duro de ouvido. Nunca vi pessoa mais gritalhona do que aquela senhora falando ao telefone. Se fosse só isso, já era problema suficiente. Mas a senhora achou interessante esmiuçar a vida íntima de uma tal de Marluce, ali mesmo. Ela falava para todo mundo ouvir. As pessoas começaram a olhar e apontar. Eu não precisava olhar, não seria insensato a esse ponto. Mas, aparentemente, a tal da Marluce estava traindo o marido. A senhora ao telefone fazia o maior estardalhaço. Todo mundo achava o comportamento tacanho. Eu também. Mas não era isso que ia me impedir de desfrutar da história. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação
e isso ajuda muito. Obrigado!